O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo esse tempo maravilhoso da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus vem para nos alegrar nosso coração, nos animar na nossa caminhada, independente da situação que nós estamos vivendo, porque tudo neste mundo passa. Somente a palavra, o amor de Deus permanece, porque tudo passa. Com coronavírus ou sem coronavírus, tudo passa. O amor permanece. E nós estamos ouvindo Jesus tendo esse diálogo, vamos ouvir por mais esses dias, com Nicodemos. Jesus está dizendo para Nicodemos que é preciso nascer do alto, é preciso nascer do Espírito Santo. Não podemos ser somente filhos da terra, presos às coisas deste mundo. É preciso esse nascimento novo, que se dá através do batismo, onde nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E ali nós somos impulsionados para uma vida nova. É isso que Jesus nos apresentou hoje, dizendo que o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas você não sabe onde começa, onde termina o vento. Não tem como termos esse controle com relação ao vento. Assim acontece, diz o Senhor, com todo aquele que nasceu do Espírito. Então nós somos chamados a nascer no Espírito. Então nós somos chamados, nós que já somos batizados todos os dias, fazemos esse nascimento no Espírito Santo, através da nossa invocação, invocando o Espírito sobre nós. Porque o Espírito, ele sopra, ele faz de nós novas criaturas, pessoas totalmente transformadas. E Nicodemos, mesmo assim, fica na dúvida. Aí Jesus, com toda a sua sutileza, ele fala assim: mas tu és mestre em Israel, Nicodemos, mas não sabe estas coisas. Olha só que Jesus está falando, que ele é um homem
inteligente, é mestre. E como ele não conhece essas coisas belíssimas? E nós vamos encontrar muitos mestres hoje em dia que também não conhecem nem aquilo que lhe convém, aquilo que ele deveria exercer com dignidade. Vamos ter pais que não deveriam ser pais, porque não são mestres. Nós vamos ter pessoas, conhecida tua, conhecida nossa, que exerce determinada função, seja no órgão público ou privado, e que não tem o conhecimento como deveria ter, e se intitula como mestre, mas na realidade não age como um verdadeiro mestre. Então o Senhor está falando que esses mestres, que cada um de nós que temos a nossa vocação, que nós precisamos ouvir o Espírito Santo, ouvir Deus. Porque quando nós nos entregamos totalmente à vontade de Deus, esse Espírito, ele vem e nos conduz para determinadas situações e determinados locais que nós não esperamos ou não esperávamos, mas que acontece pela graça de Deus. Porque é o Espírito Santo que deve conduzir a vida dos filhos e filhas de Deus. Porque quando os filhos e as filhas de Deus são conduzidos pelo Espírito Santo, aí nós ouvimos na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que a multidão dos fiéis, dos crentes, a comunidade, era um só coração e uma só alma. Nós somos chamados a sermos um só coração e uma só alma. E ninguém se considerava maior do que os outros, ou melhor do que os outros na comunidade primitiva. Tudo era posto em comum aos pés dos apóstolos. Essa grande confiança na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E a ponto de São Paulo falar de José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, que ele tinha um campo, um sítio, uma fazenda, era um campo, não sabemos o tamanho, mas é para dizer que ele tinha uma propriedade, e ele vendeu e depositou o dinheiro nos pés dos apóstolos. Tamanha confiança nos homens de Deus, bem como também na comunidade cristã, e onde ele viu a necessidade dos demais. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos esses exemplos hoje em dia, através das comunidades religiosas, que vivem essa passagem bíblica, mas nós temos também várias obras de misericórdia que nós fazemos. Mas nós precisamos sempre ser pessoas voltadas para o alto, como o Senhor disse. Nós precisamos nascer do alto. E uma das coisas que nos prende e que nós somos mestre é nas questões econômicas, quando se fala de dinheiro. Aí nós vamos conhecer muitos que são mestres, e posso até dizer doutores. Isso tanto uma pessoa que eu estou dizendo, não é que nas questões de
de riqueza. Qualquer pessoa, desde uma pessoa simples até uma pessoa culta, de um alto grau de inteligência, nós vamos ver que tem muitas que são verdadeiros doutores nessas questões econômicas e que gasta muito do seu tempo nesta elaboração das finanças. E o Senhor nos chama a atenção que nós precisamos olhar para as coisas dos céus. Nós precisamos sim dos bens materiais, porque Ele criou tudo, e tudo que Ele criou Ele viu que era bom e era fundamental para a nossa sobrevivência. Mas nós não podemos ser apegados, porque tudo isto passa, nada permanece. A única coisa que permanece é o amor de Deus. Nós também vamos passar. E meus amados irmãos e irmãs, nós sabemos há muito tempo que caixão não tem gaveta. Mas mesmo se tivesse gaveta, alguém poderia violar à noite, lá no cemitério, e assim furtar ali os bens colocados. E depois, a pessoa que fechou os olhos para esta vida, ela também não precisa mais desses bens. Isto é comprovado com as tumbas dos faraós, que foram todas saqueadas, e eles não levaram nada. Simplesmente temos aí as múmias e algumas coisas que sobraram, que os arqueólogos encontraram. Mas os verdadeiros tesouros foram saqueados, para dizer que nem eles levaram, eles que eram os faraós, os doutores, os que queriam ter muito, não levaram nada, tudo ficou aqui. E nós, como seres humanos e que temos sede do além, então nós somos chamados a voltar nosso coração para as coisas do alto, onde está o nosso verdadeiro tesouro, porque é para lá que nós devemos voltar, para a nossa casa paterna. Então, meus amados irmãos e irmãs, que você possa sempre abrir o seu coração para a graça de Deus. E o Senhor quer que seus filhos e filhas caminhem neste mundo com os olhos voltados para o alto e sendo pessoas desapegadas de tudo. Porque o nosso grande apego, a nossa grande alegria deve ser Jesus Cristo glorioso que foi crucificado. Essa deve ser a alegria, porque as portas da eternidade foram abertas para que nós possamos entrar. Então, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe hoje e sempre na nossa caminhada aqui nesta terra, e que possamos sempre estar voltado os nossos olhos para a Jerusalém celeste. Amém.